Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Estou aqui com a Luciene Landim, que é repórter de O Tempo em Brasília, setorista do Congresso Nacional, para conversar com a pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, senadora, ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul, foi prefeita de Três Lagoas também, deputada estadual, e agora chega nesse cenário nacional bastante tenso, né, senadora? E eu começo até pedindo, por favor, uma análise desse cenário político e do momento que a gente vive na campanha eleitoral brasileira. Bom, antes de mais nada, cumprimentar você, Ricardo, Luciene e todos que estão nos acompanhando através do Tempo. Dizer que é um prazer poder estar falando para todo o país através de Minas Gerais. Dizer que faço política já há algum tempo, já tenho 5 mandatos consecutivos e antes disso já acompanhava a política. Nunca imaginei viver tamanho retrocesso. Eu sou de uma geração que aos 15 anos fui para as ruas lutar por direta já. Depois já na faculdade tive o privilégio de ver Ulisses Guimarães erguendo a nossa Constituição Cidadã e acompanhei toda a Assembleia Nacional Constituinte como estudante de Direito. Em seguida a isso fui do movimento Fora Collor, diante daquelas denúncias graves de corrupção e sempre acompanhando, aos trancos e barrancos, acompanhando os avanços civilizatórios, o quanto foi árduo, mas conseguimos aos poucos tirar do papel, da letra fria da Constituição Federal, os tais dos direitos fundamentais, direitos sociais, e chegar nesse momento, praticamente depois de 20 anos de mandato consecutivo, e ver tamanha tentativa de retrocesso, inclusive já com retrocessos firmados que terão que ser novamente rediscutidos no próximo mandato. Então, diante desse cenário, principalmente no que se refere ao retrocesso civilizatório, ameaça às instituições democráticas, toda tentativa de desestabilizar as instituições sérias, o jornalismo e a imprensa livre, os poderes constituídos que equilibram a balança do poder, diante de tudo isso, o meu partido, que foi o partido da vanguarda, o partido que, no momento em que todos os partidos tiveram as suas portas fechadas, abraçou todas as correntes e lutou contra o arbítrio e a ditadura, novamente se vê compelido a acordar. Quer dizer, o gigante que é o MDB, que é o maior partido de centro do país, que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, teve que acordar no sentido de vir para uma missão, de uma pré-candidatura ao executivo, quando na realidade ele sempre foi um partido de parlamento, de sustentação aos partidos, aos governos, independente de posições ideológicas. Faço todo esse preâmbulo e essa preliminar para dizer o porquê, né, da nossa pré-candidatura, porque nesse momento é fundamental que o maior partido de centro, que é o que sabe dialogar, o que sabe conversar com as correntes de esquerda e de direita, tem por obrigação que se posicionar. O momento, como disse, é muito grave. Talvez o grande problema do Brasil seja o excesso de ismos, né? Autoritarismo, extremismo, patrimonialismo, leia-se corrupção, porque não vamos nos enganar, ela ainda existe em grande monta, está aí escondida, né, por estar entre 4 paredes de órgãos públicos. Diante de tudo isso, sobra muito pouco, durante o desgoverno, muito pouco para se pensar em país. Acho que o grande problema do país é esse. Temos um governo que não conhece as mazelas do Brasil, não conhece as nossas dificuldades e muito menos a nossa diversidade e as nossas riquezas. Como não conhece o país, nem aquilo que é o nosso problema, os nossos maiores problemas, muito menos a solução para ele, nós temos um governo não só inerte, mas um governo que dá marcha ré. E diante dessa dificuldade toda, os partidos hoje se apresentam com pré-candidatura, estamos num processo todos unidos dentro do Centro Democrático para poder chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Olá, senadora. O MDB tem mantido conversas com o PSDB, União Brasil, para fechar uma federação e, inclusive, a direção desses partidos tem admitido a possibilidade de abrir mão das pré-candidaturas já colocadas para formar um único nome com maior força. A senhora tem mantido a sua pré-candidatura, tem feito discursos nesse sentido, mesmo com a resistência de alguns nomes de dentro do MDB mesmo. Como está a conversa, como está a negociação para fechar essa federação e como está colocada a sua pré-candidatura nesse acordo que está sendo construído? O MDB, ao lado do União Brasil e PSDB, tem conversado constantemente
Nesse primeiro momento, são os 3 maiores partidos que têm esse projeto de união dentro de um centro. E dos 3, nós só temos 2 que têm pré-candidaturas, o PSDB e o MDB. Em nenhum momento, nem o pré-candidato PSDB nem eu falamos em abrir mão de candidatura. Nós vamos até o fim, vamos até a convenção. Isso não significa que nós não temos que dialogar. Temos. Nós estamos tentando trabalhar, primeiro, numa união através da federação, que é esse instituto novo, que pouca gente conhece, mas significa um casamento a termo, um casamento que tem prazo, mas não é o prazo da coligação que era nociva, você coliga só no período eleitoral e depois cada um segue seu rumo. A federação significa permanecer os 4 anos da legislatura, do mandato, trabalhando unido, votando unido, é por obrigação legal. Então é mais saudável para a democracia. Nós temos muito mais facilidade com a União Brasil nesse aspecto de uma federação, porque nós não temos discussão ou divergência regional. É mais fácil compor porque nós não temos muita briga nos palanques estaduais para governos dos estados. Já com o PSDB, acho muitíssimo difícil uma federação. Mas ainda que não caminhemos através de uma federação, nada impede que possamos estar todos no mesmo palanque, numa união, que não necessariamente através do Instituto da Federação. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. O Centro Democrático tem conhecimento e tem noção e sabe fazer conta de que há uma avenida aberta, sim, para que o centro chegue no segundo turno, mas as pesquisas mostram que a princípio não cabem 2 nomes de centro. Nós já temos o ex-presidente candidato, pré-candidato, o atual presidente, o ex-governador do Ceará, que não se enquadra dentro desse bloco, e agora o Centro Democrático, e aqui eu tenho que acrescentar o ex-juiz também, Sérgio Moro, junto com alguns outros 2 ou 3 candidatos de outros partidos menores. Nós estamos todos dialogando para chegar lá nas convenções, tendo no máximo 2 candidatos, para termos condições de chegar nas convenções, chegar no segundo turno e ganhar as eleições. A senhora abriria mão da sua pré-candidatura em torno dessa aliança mais forte desse... Eu acho que esse é o momento de todo mundo se apresentar. Eu não posso dar essa resposta e ninguém pode dar essa resposta, e não acho que os outros pré-candidatos devam dar uma resposta sinalizando positivamente, porque a pré-campanha mal começou. A gente tem que se apresentar ao país. Nós não sabemos quem vai tocar o coração das pessoas, quem vai estar olhando no olho do eleitor e o eleitor sentindo firmeza, segurança, competência, acolhimento, né? Isso tudo requer tempo, isso tudo requer estrada, botina no pé, sabe, amarrar o cadarço e se apresentar ao país. A partir daí, e com as pesquisas em mão, quantitativa e qualitativa, porque não importa só a intenção de votos, mas o índice de rejeição que um candidato tem, que este é o pior dos mundos, é um candidato que tem uma rejeição muito elevada, pessoal, ele tem dificuldade em transpor, em ultrapassar essa barreira. A partir daí, numa mesa de comunhão democrática, todos nós estaremos conversando, não só a respeito de candidatura, também como em relação à questão de vice. Agora, senadora, assim, ao que me consta, as eleições das quais a senhora participou, a senhora sempre venceu, né? Como prefeita 2 vezes, depois como vice-governadora, como senadora. Mas neste cenário, você entra numa disputa em que temos 2 polos que claramente têm os seus núcleos, né, de apoio, inegavelmente, Lula e Bolsonaro. E, claro, nessa disputa para tentar se unir um grupo que possa ir ao segundo turno. A vaga ao segundo turno, na opinião da senhora, é a vaga do presidente Jair Bolsonaro, que está em segundo hoje nas pesquisas, ou a senhora vê possibilidade, eventualmente, de um segundo turno que não tenha, por exemplo, o ex-presidente Lula? A política é muito dinâmica, nós estamos muito longe do período eleitoral, que dirá de outubro, que é o dia das eleições. Hoje, nesse momento, a pesquisa mostra que o candidato mais fraco, que tem o maior índice de rejeição, é o presidente Bolsonaro. Mas não vamos esquecer que ambos têm telhado de vidro, ambos têm uma história de insucessos, uma história que não se mostrou feliz. Não vamos esquecer que o PT também deixou um país com déficit monumental, não só com déficit, mas com escândalos, né, de mensalão, petrolão, intervenção no domínio econômico que levou à inflação, ao preço da energia, ao pagamento de uma conta que ficou depois para o próximo presidente. Isso tudo no período da campanha ele surge. O que me faz acreditar, pela experiência que tenho, isso vai se mostrar com o tempo, de que o centro só tende a crescer.
E esses dois que pontuam na frente tendem a se desidratar. O quanto eles irão se desidratar para saber com quem o centro vai competir e vai para o segundo turno, nós não sabemos dizer, né? O tempo vai dizer e a própria sociedade diante dos fatos que vão ser apresentados ou relembrados. A política é isso também, né? É colocarmos as cartas na mesa e mostrarmos para a população, relembrar as pessoas o que foi um governo ou o que é um governo. De qualquer forma, nós estamos entre os dois, eu diria que nós estamos entre a cruz e a espada, no sentido de você não ter uma alternativa saudável para o Brasil. O Brasil é muito maior que isso. Não é possível que um país de 210 milhões, pouco mais que isso de habitantes, onde nós estamos falando de um país que passa fome, que é a grande pergunta que tem que ser feita. A grande pergunta que tem que ser feita é, né, o governo do PT governou por quase 15 anos. E o atual o presidente ainda não apresentou nenhum projeto de país para diminuir a desigualdade social. Esse é o maior câncer, a maior chaga, a maior vergonha no Brasil. E eu acho que Minas Gerais representa um pouco desses dois Brasis, né? É uma Minas do Norte, mais ligada ao Nordeste, mais empobrecida por todo um vale, e a Minas Gerais das minas, dos recursos naturais, do patrimônio histórico, da culinária muito típica que atrai turistas brasileiros e internacional, um país, um estado de commodities que exporta e, consequentemente, traz para si uma divisa muito grande, usinas hidrelétricas, mineradoras, e também temos ali uma região de agricultura e pecuária, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem um bolsão de pobreza que não nos dignifica, que nos envergonha. Então, esses dois Brasis que se encontram fazem essa mesma pergunta: como é que um Brasil tão diverso, um Brasil que tem todas as potencialidades que o mundo inteiro não tem, todo no mesmo lugar. Nós temos os maiores mananciais de água doce do mundo, os maiores climas e microclimas, temos tecnologia de ponta para agricultura e para pecuária. Aliás, somos um dos únicos países do mundo a ter 3 safras no único ano. Alimentamos o mundo e deixamos de alimentar 27 milhões de brasileiros. Metade da população brasileira está com insuficiência alimentar. Nós estamos falando de 110 milhões de brasileiros. Isso não tem lógica, e não terá lógica o eleitor dizer o seguinte: eu vou voltar a votar num governo que teve 15 anos aí para resolver o problema do Brasil e não deu conta, ou ficar com um governo que vira as costas para aquilo que é de mais importante para todos nós, que é a vida. Nós estamos falando de um presidente da República que negou a muitos brasileiros o direito à vida, e que com isso levou à morte prematuramente muitos, centenas, eu diria que milhares dos 300 e quase 40 mil, das 640 mil vítimas da Covid-19, grande parte dessas pessoas morreu porque não teve a tempo a vacina no braço. E se não fosse a CPI, nós não teríamos condições de ter colocado essa vacina no braço do povo brasileiro tão rapidamente. Então, eu acredito no Brasil, na capacidade, na inteligência e na sensibilidade do povo brasileiro para entender que no período agora da pré-eleição e depois da eleição, a população vai ter condições de analisar, ver e rever seus posicionamentos e vai levar o nome do Centro Democrático para o segundo turno. E eu estou trabalhando para que seja o meu. E para quebrar essa polarização, tem se falado muito no candidato da terceira via, né? A senhora já anunciou 2 peças-chave da sua equipe, a Helena Landau para comandar o programa econômico e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, para comandar o seu programa de governo. A senhora tem atuado para ocupar esse espaço da chamada terceira via, e de que forma tem sido esse trabalho com os 2 nomes já anunciados da equipe? Bom, primeiro, passando tranquilidade para a sociedade. E a tranquilidade passa com um objetivo muito claro. O nosso foco principal, o nosso foco é desenvolvimento social. Para se fazer social, não se faz social sem dinheiro. Para se fazer social, você tem que ter uma responsabilidade fiscal. Por isso que eu escolhi a Helena Landau. É uma pessoa liberal, mas uma liberal moderada. É uma liberal social como eu, que não coloca a economia à frente de tudo, mas ao contrário, a economia, as âncoras fiscais, a responsabilidade fiscal, a contenção de gastos, a reforma administrativa e mesmo a reforma tributária são meios de se alcançar o fim, que é a justiça social, que é a grande bandeira, que sempre foi a bandeira também do meu partido, do MDB. Ao lado disso, é preciso
tranquilizar a sociedade com o histórico que eu tenho, o histórico das pessoas que nos rodeiam. Foi por isso que nós optamos pelo ex-governador Rigoto, pela experiência, pela capacidade, por já ter sido governador de um grande estado da Federação Brasileira, uma pessoa equilibrada, que tem esse perfil. E a minha história fala por mim, né? Eu já fui, como o Ricardo falou, eu já fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita. Antes disso tinha sido deputada estadual, antes disso fui servidora pública por 6 anos, dei aula 12 anos de administração pública, de como se administra uma cidade, um estado, um país, por 12 anos nas universidades. Também fui a primeira mulher vice-governadora, secretária também de governo do estado, agora senadora da República. Aqui dentro do Senado, tive o privilégio de, como mulher também, assumir não só as pautas femininas, que para mim é muito importante, e que tem aí todo um guarda-chuva dentro. Quando a gente fala de pauta da mulher, nós estamos falando da pauta da criança, do idoso, da família, né? Do jovem. Então, tive o privilégio também de presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que era sempre comandada por homens, e eu fui a primeira mulher. Então, nesse aspecto, eu acho que a nossa pré-candidatura também sai na frente. Sai na frente pelo histórico, né, da nossa vida política, uma vida política que eu sempre me pautei pela ética, por aquilo que é o caminho sempre do diálogo, do equilíbrio e da moderação, ao lado de pessoas que têm muito, já ofereceram e têm muito a oferecer ao país. E muitos outros virão, não só de forma voluntária, mas em breve também estaremos anunciando o restante da equipe que estará nos acompanhando nessa pré-campanha. Como recentemente também, né, já falamos sobre Felipe Sotelo, que vai nessa parte toda de publicidade, nos auxiliar com a sua equipe, junto com redes sociais, que eu sou uma geração, sou da década de 70, então eu sou da geração analógica, né? Essa coisa de digital, eu estou aprendendo agora com as minhas filhas, mas enfim. Pré-campanha vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento decisivo. Acho que a gente nunca teve uma eleição tão importante desde a redemocratização. A senhora falou da CPI, né, da pandemia, citou a atuação do governo, a falta de atuação do governo na questão da pandemia, e a gente está vendo nessa semana um embate porque a CPI apresentou seu relatório, entregou aos órgãos de controle, ao Ministério Público, né, e não se viu ainda o Ministério Público, principalmente a Procuradoria-Geral da República, dar efetivo andamento a essas questões, né? Inclusive houve uma crítica forte ao procurador Augusto Aras durante o evento do lançamento do memorial às vítimas, e ele respondeu dizendo que a CPI tinha entregado provas desconexas e que por isso ele não pôde fazer muita coisa. Como é que a senhora está avaliando essa postura até o momento da Procuradoria-Geral da República e como que a antiga CPI, né, e hoje o Observatório da Covid pode de alguma maneira, atuar para que o Ministério Público se mova nesse sentido? Né? Bom, primeiro que o Procurador-Geral da República está sendo covarde e desonesto. E é importante que o Congresso Nacional, o Senado, reaja em relação a isso. É preciso que ele seja convocado por uma comissão permanente da Casa para fazer esclarecimentos. Ele não pode achar que ele é o único que sabe direito. Na Casa tem muita gente que sabe. E ele sabe que nós não somos delegados de polícia, com todo o respeito que temos aos delegados. Embora a comissão parlamentar seja de inquérito, e nós fazemos exatamente isso, nós inquirimos as testemunhas, juntamos provas, nós nem temos equipe, nem fomos eleitos para isso, né? O Senado Federal também não tem uma equipe para isso, para montar um processo de forma a que o procurador possa, a partir daí, fazer o seu juízo. Ao contrário, ele tem essa equipe, e já se passou mais de 100 dias para que ele possa juntar, fazer a conexão devida entre as denúncias apresentadas no relatório e os documentos que foram entregues. É óbvio que tem uma quantidade absurda de informação, mas nós conseguimos, em 6 meses, apurar sem nenhuma estrutura máxima de informação privilegiada no que se refere a serviço de inteligência e minimamente achar indícios gravíssimos, não só da omissão dolosa do presidente da República, como de suspeitas gravíssimas de crime de corrupção contra a administração pública. Quando eu estou falando crimes de peculato, organização criminosa, tentativa de se vender vacinas, comprar vacinas superfaturadas como se a vida pudesse valer $1 por dose. Então, diante desse aspecto, a fala do procurador é a fala de quem hoje não sabe o papel que tem,
Veja, ele é o representante máximo do maior órgão de fiscalização e controle do Brasil, que é o Ministério Público. Ele está simplesmente destruindo a imagem de uma instituição que foi criada na Constituição brasileira e depois com mais poderes através de uma emenda constitucional para que possa fiscalizar a malversação de dinheiro público e possa punir, né, denunciar políticos, sejam corruptos ou sejam políticos que não cumpram o seu dever funcional. Ao invés de fazer isso e representar o Ministério Público, ele está sendo advogado de defesa do presidente da República, quando na realidade ele está ali justamente num órgão independente para fiscalizar as atitudes do presidente da República. Então essa fala do procurador Aras, que não é única, ela acabou de ser feita agora numa grande televisão, agora 2 dias atrás ou 3 dias atrás, ela é covarde e desonesta. E por desonestidade ele também pode sofrer processo de impeachment. Eu não faço parte da CPI, vocês sabem o quanto foi difícil para a bancada feminina entrar nesse processo, mas nós entramos por uma questão de indignação mesmo, quer dizer, nós entramos comovidas, emocionadas pela dor das pessoas e nós saímos de lá indignados com tudo o que estava acontecendo. A falta de empatia, de solidariedade, de fraternidade, de amor do presidente e do entorno dele com as pessoas mais humildes, porque enquanto eu tenho um hospital privado para resolver o meu problema de saúde, a maioria absoluta da população brasileira precisou aguardar a vaga numa UTI e muitos morreram antes de chegar ali porque não conseguiram sobreviver em função do tempo que urgia. Então, diante de tudo isso, eu vejo com muita gravidade essas denúncias. Que bom que eu não votei no procurador na recondução dele. Eu falo que eu erro sempre, mas erro uma vez só. Errar 2 vezes é burrice. Eu votei no procurador-geral na primeira vez e deixei muito claro para ele que não votaria na segunda, porque realmente ele já havia me decepcionado. A decepção agora foi maior. A senhora citou um possível pedido de impeachment do Procurador-Geral da República e esse tema tem sido abordado aqui no Senado. A senhora acha que esse processo tem força para avançar caso seja colocado em pauta? Infelizmente não. Nós estamos já praticamente no ano eleitoral, nós temos demandas e pautas muito complexas para serem resolvidas. O Brasil tem pressa em relação a algumas coisas. Não vamos esquecer que hoje o maior imposto, aquele que mais corrói o salário dos nossos trabalhadores, é a tal da inflação, que a geração das minhas filhas não sabia o que era e que hoje já bate 2 dígitos, tá? Só o óleo de cozinha subiu 100%. No último ano, as pessoas estão tendo que escolher entre levar o arroz e feijão e cozinhar no carvão, né, com carvão a lenha, ou levar uma lata de óleo e escolher entre o arroz ou o feijão para comer. Isso quando tem comida no prato. Então nós sabemos dessa urgência, nós temos pautas relevantes na economia. Nós temos a pauta agora do transporte coletivo, ajudando as capitais a resolverem o problema da tarifa, para não haver aumento da tarifa do transporte coletivo, sob pena daquele que está desempregado sequer conseguir se deslocar para ir para a fila de um emprego, de uma agência de emprego. Nós temos a questão dos combustíveis, que também está impactando definitivamente numa progressividade a inflação e o preço dos produtos. Nós temos mais da metade da população brasileira endividada, de alguma forma, ou no cheque especial, no cartão de crédito, ou com conta atrasada dentro de casa. E o Congresso é a casa que legisla. Nós temos essas demandas todas tendo que trabalhar no semipresencial ainda. As comissões permanentes não estão funcionando no presencial. Tudo isso dificulta, tudo isso faz com que a gente tenha que refletir sobre escolhas, né? A política é isso, a política é a arte de fazer escolhas. A gente tem que escolher aquilo que é mais urgente. Mas isso não significa que se o tom subir, isso não significa que se a situação se tornar insustentável, não haja uma tentativa, sim, do Congresso Nacional, do Senado Federal, através de colhimento de algumas assinaturas, de pedir o impeachment do Procurador-Geral da República. A senhora citou aí a questão dos combustíveis como um problema urgente, né, e que mobiliza o país no momento, né? O Congresso está discutindo algumas medidas que são paliativas para o momento, para tentar solucionar a questão, pelo menos no curto prazo, né? Mas em relação ao futuro, quando se pensa numa solução macro, há candidatos como, por exemplo, o Ciro Gomes, que defende uma espécie de reestatização da Petrobras, uma intervenção mais direta na Petrobras, outros, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro, que falam em privatização da Petrobras. Como é que a senhora visualiza essa questão de como solucionar esse gap que a gente tem entre a nossa situação
financeira, essa dificuldade das pessoas, em um mercado internacional que eleva o preço do petróleo, por exemplo? Nem uma coisa nem outra. Eu sou sempre da linha do meio. Primeiro que a privatização da Petrobras não resolve o problema dos combustíveis. Se na mão, sendo estatal e ainda tendo um controle do domínio, ainda que relativo, pelo Conselho Administrativo da Petrobras, do preço dos combustíveis na mão do Estado, com parceria, obviamente, sempre num diálogo saudável com o Executivo, com a União, embora seja uma sociedade aberta e, consequentemente, com acionistas privados, a gente tem que reconhecer isso, né? Se na mão do governo federal, portanto, uma estatal, nós não conseguimos resolver de forma imediata o preço dos combustíveis, ainda mais privatizar. Então, nesse momento, nós temos que falar em privatizações, sim, eu sou a favor de privatização, eu sou a favor de que um Estado, para dar certo, tem que ser um Estado necessário, nem mínimo nem máximo, aquele Estado necessário e parceiro da iniciativa privada, porque é ela que gera emprego, o Estado não gera emprego. É importante lembrar isso, com exceção dos servidores públicos. Então, essa parceria com a iniciativa privada, concessão de toda a logística, ferrovia, rodovias, hidrovias, aeroportos e tudo mais, a PPIs, parcerias público-privadas, enfim, você levar para leilão e privatizar todas as estatais deficitárias e mesmo aquelas que dão lucro, mas não são consideradas estratégicas para a soberania nacional, tem que ser privatizadas. Mas aquilo que nós estamos falando, que envolva a soberania nacional, ou que tem a ver com a matriz energética do Brasil, e tudo gira, a economia gira em torno da energia, né, da matriz energética brasileira, essa tem que ser mantida, o que não significa que nós não temos que ter uma Petrobras mais eficiente, gerando mais dividendos, gerando mais fundo social para se revertir tudo isso em políticas públicas. Não vamos esquecer que no passado a Petrobras gerou 20 bi de dividendos para a União. Não é pouca coisa, fora o recurso do Fundo Social para Educação e Meio Ambiente. O problema do preço dos combustíveis, nós vamos começar a dar uma solução parcialmente paliativa, porque nós também vamos estar mexendo em algumas coisas em caráter definitivo. E depois, sim, temos que discutir PPI. Uma parte do que é produzido no Brasil, ele é exportado em petróleo bruto e depois ele é refinado. Ele vem refinado de lá para cá. É igual às commodities, nós mandamos os grãos e o boi sangrando para fora, para a Europa, para a China, e depois vem o calçado, né, com valor agregado, gerando emprego lá, e depois tributando mais caro e a população brasileira pagando mais por isso. É um pouco por aí também. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas essa questão da matriz energética, dos combustíveis, passa também por uma questão de revermos e lembrarmos que nós temos um compromisso, seja no Acordo de Paris em relação ao clima, seja em relação a outros acordos e convênios assinados, no que se refere a mudar rapidamente a matriz energética de combustível fóssil para economias renováveis. Isso precisa ser colocado na conta. É essa questão que tem que ser feita, porque até 2035 nós vamos ter que dar uma satisfação quando chegarmos lá e falarmos nós não cumprimos as metas estabelecidas. Outras pautas estão em debate, né? Pautas delicadas para o país, fome, inflação, desemprego. Como a senhora vai lidar com esses problemas caso venha assumir um governo, se for eleita presidente da República? Essa é a principal razão da minha pré-candidatura. Você veja, eu tenho, a princípio, meu mandato se encerra esse ano. Então, ir para uma disputa, tendo uma situação relativamente confortável, numa disputa à reeleição, o que me moveu a aceitar esse desafio de ser pré-candidata pelo MDB foi exatamente saber que 5 milhões de crianças hoje vão dormir com fome. Eu não consigo, eu falo isso, já falei isso 50 vezes, eu não consigo falar isso sem me emocionar. Porque assim, a mãe que está nos ouvindo sabe, a primeira preocupação de uma mãe quando nasce o seu filho é dar o peito, é amamentar porque ela não aguenta a dor de uma criança chorando. Então você saber que um país tão rico como o nosso, com capacidade de alimentar o mundo, nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta Terra e não temos a capacidade de alimentar 5 milhões de crianças, 110 milhões de brasileiros numa insegurança alimentar, ou seja, ele pula uma refeição, ele fica um dia sem comer, isso é inconcebível. Essa é a razão que me moveu. A partir daí, é óbvio que, e por isso, eu fiz uma retrospectiva. Não é você pegar essa situação e dizer, nós vamos resolver. É porque dá para resolver, é possível resolver. Como eu disse, fazer política é uma questão de escolhas.
E a escolha tem que ser economizar numa reforma administrativa, não essa que está aí, que tem que ser jogada na lata de lixo, porque fica falando em colocar o servidor público como vilão, quando na realidade os vilões são aqueles privilegiados que recebem um contra-cheque de R$150 mil por mês, acima do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, contrariando a Constituição Federal. Né? É conter gastos e supérfluos de um lado e, de outro lado, uma reforma tributária que permita ao setor produtivo realmente gerar emprego. Né? Também não ser considerado vilão. É você pegar os gastos tributários, que são renúncias fiscais na ordem de quase 400 bilhões todo ano. Nós deixamos de arrecadar quase 400 bilhões de reais, sem saber qual é o custo-benefício dessa conta. Recursos que muitas vezes estão deixando de entrar e, portanto, indo para mãos erradas. E ficamos durante muito tempo discutindo que o Bolsa Família, se ele deveria ou não existir no Brasil, quando nós sabemos que ele representa menos de 5% dessa renúncia. Então, é questão de escolhas, dá para fazer, o orçamento brasileiro está comprometido, é verdade, mas tem dinheiro. Por mais que seja pouco, 1,5 trilhão do que sobra, porque são 4 trilhões do orçamento, metade vai para pagamento da dívida, esse dinheiro bem gerido, ele pode ir para quem mais precisa e ele pode ir para o setor produtivo, que tem que ter uma carga menor na área da pessoa jurídica, para que com essa economia que ele faz, inclusive com o entendimento da burocracia dessa reforma, né, porque hoje a reforma tributária tem que olhar também por essa questão da transparência e desburocratizar, ele economize para um lado para jogar para o outro. De que forma ele vai jogar? Né? Modernizando o parque industrial. O parque industrial brasileiro está sucateado. Com ciência, com tecnologia, com inovação subsidiada pelo poder público. Aí sim a gente fala em gasto tributário, para que possa, a partir desse parque industrial ressuscitado, modernizado, nós falarmos em geração de emprego e renda com salários realmente dignos, qualificando essa juventude que hoje está fora do mercado de trabalho, está fora da escola. Então, tudo isso é possível. Você me fez uma pergunta que me permitiu exatamente dizer do porquê da minha pré-candidatura, do porquê, como mulher, eu me sinto também no dever de jamais deixar daqui para frente trabalhar para isso, que uma campanha presidente da República deixe de ter um timbre feminino falando do Brasil que nós, mulheres, queremos e para quem queremos esse Brasil. A senhora citou a reforma tributária como uma das soluções, né, para se enfrentar o problema. Nessa semana começou -se a discutir, né, a CCJ deve colocar em votação a PEC 100, né, que é uma proposta mais ampla dentre essas que estão colocadas de reforma tributária. Provavelmente, por ser mais ampla, também mais difícil, né, de ser aprovada. Como é que a senhora vê como essa estratégia, o melhor caminho é realmente discutir a proposta que está no Senado, a PEC 100, ou a PEC 45, ou a proposta que o governo colocou? Como é que a senhora enxerga isso? Bom, a proposta que o governo colocou é uma lástima, né? Porque ela é uma proposta que mexe com o imposto de renda, realmente mexe na tabela do imposto de renda e nós somos favoráveis a isso. Ela está congelada há muito tempo, tem gente que é considerado pobre que está pagando imposto de renda, não tem sentido nenhum, isso tem que realmente cortar, só que ela não dá a solução pela lei de responsabilidade fiscal para compensar essa perda de arrecadação, a não ser com uma coisa que é inadmissível, criação de um outro imposto, que é a CPMF, disfarçada de batom na forma de um imposto digital. Então ele mexe com a tabela de imposto de renda para aliviar a carga de algumas pessoas, mas colocando depois um imposto em que todas as pessoas, inclusive aquelas que vão ser beneficiadas, vai pagar. Então essa do governo não serve. A do Senado, a que está chegando num consenso do Senado, é a mais fácil de passar porque ela simplifica. Ela desburocratiza, ela dá transparência e ela faz realmente um movimento de você tributar menos no consumo e mais na renda. Porque você não pode tributar no consumo quando você tem uma população tão desigual, porque o preço que eu pago no alimento é o mesmo que você paga e o mesmo que um desempregado paga. Porque a gente tributa no consumo. Ele vai consumir para comer, não tem sentido nenhum. Enquanto o Brasil é um dos que menos tributa a renda. Então, nesse aspecto, essa reforma está certa. Mas ela vem com uma série de dificuldades que o tempo não nos permite dizer, mas acho que uma das formas de solucionar, eu vou dizer isso aqui em primeira mão, isso não está na reforma, eu não disse, só disse para o autor ainda antes de ontem, que ele ficou assim, e eu falei, olha, não vai passar se não for assim, talvez ao invés de falar imposto dual, você ter unificação dos impostos federais, isso é importante, a unificação dos impostos estaduais e municipais juntos, você colocar um imposto, três
Então, um imposto trial, vamos dizer assim. Você tem o IVA nacional, você tem o IVA estadual e você deixa o município com ISS, para dar um conforto para que ele possa ter recursos para realizar o sonho das pessoas. Eu fui prefeita, eu sou municipalista, por essência. Por essência, porque entendo um pouco de gestão pela formação que tenho, pela sala de aula, por 12 anos ter dado aula. A Constituição, que foi uma Constituição cidadã, ela cometeu um único pecado. Ela colocou para os prefeitos e para os municípios 90% das atribuições de serviços públicos como responsabilidade, mas não deu a mesma desconcentração dos recursos. Ou seja, ela descentralizou o serviço, tirou da União quase que toda a parte de serviços públicos, com exceção de segurança nacional, ensino universitário, e a União fazendo uma parceria, ajudando na área da educação e da saúde, mas a responsabilidade maior com ensino médio, ensino fundamental, construção de escolas, construção de creches, de postos de saúde, com o SUS, com a rodovia, com saneamento, enfim, com lazer, com o que você imaginar, habitação é de responsabilidade do município. Essa conta não vai fechar. Então, a reforma tributária, ela tem que vir de forma a que desconcentre esses recursos, que é o que a gente chama de um novo pacto federativo, que essa reforma tributária tem que olhar com mais atenção. Eu acredito que essa reforma tributária possa até sair do Senado este ano, mas não sei se ela consegue avançar com tanta rapidez para terminar ainda este ano na Câmara e depois voltar para o Senado. Mas é um passo que precisa ser dado para que o próximo presidente da República já pegue, como aconteceu com a reforma da Previdência, a reforma mais maturada, para que depois, com pinceladas, ajuste essa reforma e o Congresso passe o mais rápido possível, porque é a reforma mais importante. É o grande problema do Brasil. Nós só vamos diminuir a desigualdade social, nós só vamos voltar a crescer e a gerar emprego quando tivermos uma reforma tributária que modifique esse sistema que nós temos hoje no Brasil. Bom, certamente com tantos problemas no Brasil, precisaríamos de muitas conversas para poder chegar a todas essas soluções para esses problemas todos. Mas eu agradeço bastante, né, pela oportunidade, por ter nos recebido aqui em seu gabinete e mais do que nunca esperamos contar com você ao longo da campanha para que a gente possa debater os temas do Brasil. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a oportunidade que vocês me dão, desejar aí a todos nós, né, um bom ano, ainda dá para desejar a todos nós um bom ano. Estamos aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, sabendo que quem tem fome tem pressa, que nós temos ainda um ano inteiro para poder resolver os problemas mais graves que assolam o país de hoje. Muito obrigado também, Luciene, e a você que nos acompanha. Um abraço e até mais.